Então vamos prosseguir. A segunda característica daquele que ama a palavra de Deus é que ele crê que a Bíblia é inerrante, ela é infalível. E aqui vale um silogismo aristotélico. No silogismo, quando algumas premissas são verdadeiras, ou 2 ou 3 premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus não erra. Logo, a Bíblia não erra, ela não tem erros. Deus é o autor da palavra e Deus não erra. A Bíblia é a palavra de Deus, logo, ela também não erra. E a Bíblia é infalível nas suas profecias. Nós podemos considerar isso. Profecias, por exemplo, alusivas a Cristo no Antigo Testamento, que se cumpriram no Novo Testamento. Eu trago neste meu livro, que é Perguntas Difíceis de Responder, volume 2, as profecias do Antigo Testamento alusivas a Cristo, que se cumpriram literalmente no Novo Testamento. Eu não vou esmiuçar cada uma delas, porque demanda muito tempo. Mas a primeira, que Jesus seria o Filho de Deus, está no Salmo 2,7, Isaías 9,5. E se cumpriu onde? Lucas 1, 32, 35. Então a profecia de que Jesus seria o Filho de Deus, Salmo 2,7 e Isaías 9,5. Cumprimento dessa profecia, Lucas capítulo 1, versículo 32, 35, Mateus 3, 17, 17, 5 e outros textos. Outro, que nasceria da semente da mulher, Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde se cumpriu em Mateus 1, 18 e Gálatas 4, 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei. Que ele nasceria da semente de Abraão, Gênesis 22, 18, se cumpriu em Mateus 1, 1, porque a genealogia de Mateus, diferente da genealogia de Lucas, começa com Abraão. Ainda, que nasceria da semente de Davi, Salmo 89, 36, 37, Jeremias 23, 5, 6, cumprimento desta profecia, Mateus 1, 1, Lucas 1, 32 e João 7, 42. Gente, são mais de 60 profecias e dentre todas, eu quero destacar uma. Eu quero falar sobre o crurifrágio. Repitam, crurifrágio. Essa palavra crurifrágio, ela é oriunda do latim, crurifrágio. Quando ela vem para o português, nós temos Gente, me perdoe, eu estou com um pigarro na garganta. Saí de uma gripe há pouco tempo. Crurifrágio vem do latim. Para o português, crurifrágio. Tendo a sua origem no latim, crurifrágio significa a quem se quebram as pernas. Crurifrágio, a quem se quebram as pernas. Eu quero chamar a atenção de vocês para o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19, versículos 31 ao 33. Se puder, por gentileza, projete na tela. Evangelho segundo João 19, 31 ao 33. Podemos ler juntos? Os judeus, pois... Perceba uma coisa, a
crucificação não era uma prática tipicamente romana, era uma prática que era realizada pelos persas, hoje o atual Irã, e pelos cartagineses. A cruz, de acordo com Cícero e outros historiadores, era uma invenção satânica, e ela era destinada como pena, como penalidade, apenas para os matadores do pai, da mãe, do irmão, aqueles que se insurgiam contra o império, ou aqueles que praticavam o que nós chamamos hoje de crimes hediondos. Era a maior humilhação. Havia na época de Jesus 4 tipos de cruzes. A primeira cruz era conhecida como cruz simplex, que era de um só poste. O segundo tipo de cruz era chamado de decussata, que é em forma de X, também conhecida como cruz de Santo André. O terceiro tipo de cruz era conhecida como cruz imissa, tinha uma forma de T. E o quarto tipo de cruz era chamada de cruz comissa, que é a cruz que hoje nós conhecemos. De acordo com os historiadores, tanto Jesus quanto os 2 salteadores, de acordo com a tradição, não está na Bíblia que eu vou dizer. De acordo com a tradição, chamava-se Dimas, que a Igreja Católica chama de bom ladrão, né? Mas eu nunca vi ladrão bom. Mas tudo bem, né, pastor? O bom ladrão. E o segundo chamava-se Gestas, e Jesus estava no meio como se fosse o pior dos condenados. Interessante. Eles foram ali crucificados, e aquela cruz chamada então cruz comissa, ela tinha embaixo uma parte que chamava-se em latim sedile. O sedile era um apoio para os pés. E por que esse apoio para os pés? Porque a pessoa, quando era condenada à crucificação, ela poderia ficar de 3 a 9 dias naquela posição. O que é que ocorria? Quando vinha o desfalecimento naquele que estava crucificado, o sedile servia justamente para que ele pudesse flexionar as suas pernas e recobrar ânimo e não morrer rapidamente. Porque esse prolongamento da pessoa naquela situação, sofrendo, né, era objetivo do império, para que aqueles que passando pudessem ver a pessoa naquela condição e tomar aquilo como exemplo e jamais se insurgir contra o império ou praticar um daqueles crimes contemplado na jurisprudência romana. Mas quando se queria acabar com aquela situação, levando, portanto, o condenado à morte rápida, e é o caso que nós acabamos de ler, veja só, os judeus, para que os corpos não ficassem no Shabbat Hagadol, que era o grande sábado, não ficasse, e aquele sábado era grande porque era justamente a Hag Pesach, ou seja, a festa da Páscoa. E quem ia comer a Páscoa não poderia comer com a consciência pesada, pastor. Então, para ir com a consciência tranquila, falou: olha, quebre as pernas deles para a gente poder participar da nossa Páscoa com a consciência tranquila, não levando em consideração a traição, não levando em consideração a calúnia que eles haviam praticado, não levando em consideração a injustiça, mas precisamos cumprir o rigor da lei, ou seja, a religiosidade estava acima da vontade de Deus. Então pediram que se quebrassem as pernas aos crucificados. Pilatos, portanto, designou que um centurião, levando alguns soldados, aplicasse o crurifrágio nos condenados. E como isso era aplicado? Ele usava um bastão de ferro ou de madeira, e quando ele batia nas pernas do condenado, as pernas se quebravam. Quebrando as pernas dos condenados, quando elas se quebrassem, quando esse condenado precisasse de uma movimentação para recobrar o ânimo, não poderia mais, porque ele morria de colapso ortostático, ou seja, de insuficiência cardíaca. E segundo, que havia um verdadeiro derrame.
E segundo ponto, ele morria de asfixia, por asfixia mecânica, porque nestas condições ele não podia mais levantar o corpo para respirar. Então a sua morte era certa, em no máximo de 12 a 30 minutos. Então, aplicaram esta penalidade no primeiro e aplicaram no terceiro. Mas quando foram aplicar em Jesus, ele já estava morto. Agora, por que ele já estava morto? Existem várias razões, mas eu quero ir para a razão bíblica. E a razão bíblica está em João, Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo de número 36. E depois leremos Salmo 34, 20. Primeiro, Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 36. E nós saberemos o porquê que as pernas de Jesus não foram quebradas. Juntos. Porque isso... Percebam o cuidado de Deus no cumprimento da sua palavra. Aquilo que Deus te prometeu, você pode até ter se esquecido. Passaram-se 10, 20, 30 anos, mas ele disse: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Agora vamos para a profecia do Antigo Testamento, a qual João, o evangelista, está fazendo alusão. Salmo 34, verso 20, melhor. Salmo 34, verso 20, juntos. Ele... Se Jesus morresse... Gente, parem para pensar na fidelidade de Deus, na fidelidade da sua palavra. Deus cuida nos detalhes. Tudo o que aconteceu com Jesus na cruz já estava nestas profecias e se cumpriram literalmente. Então o Salmo 34, 20 se cumpre literalmente, porque se Jesus esperasse mais uma hora, as suas pernas seriam quebradas, os seus ossos seriam quebrados. E onde ficaria a palavra de Deus? Mas a palavra de Deus, ela é fiel e permanece para sempre. Portanto, a fidelidade. Quando Jesus viu que todas as profecias, enquanto vivo, já haviam se cumprido, faltava apenas uma. E ele disse: tenho sede. Quando ele disse tenho sede, vale aqui uma curiosidade, porque por 2 vezes foi oferecido a Jesus o vinagre com fel ou vinho com mirra. Porque um evangelista diz vinagre com fel, outro diz vinho com mirra. A bem da verdade, são termos intercambiáveis ou expressões intercambiáveis para se referir a uma mesma coisa. Vinho com fel, vinagre com fel, vinho com fel, vinagre com mirra, seja lá qual dos dois, se trata de um mesmo elemento, que era um elemento narcótico, como hoje, por exemplo, a pessoa que está no estado terminal com câncer, o que geralmente eles aplicam nessa pessoa? A morfina, a fim de mitigar a sua dor. Então havia algumas mulheres piedosas de Jerusalém que produziam esse produto para poder ter um gesto de bondade para com aquelas pessoas que estavam na cruz. Da primeira vez que foi oferecido a Jesus, a Bíblia diz que ele não quis beber, ele rejeita. Mas depois ele diz: tenho sede. E quando ele diz tenho sede, vieram novamente e lhe ofereceram vinagre com fel ou vinho com mirra. E aí ele sorveu, ele bebeu, para se cumprir também o que estava na profecia, que no lugar da água lhe dariam vinagre com fel. E depois ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22 é um salmo messiânico. As profecias do Salmo 22 se cumprem literalmente na vida de Jesus. Então tudo que havia sido dito, nós temos cerca de 70 profecias alusivas a Cristo no Antigo Testamento que se cumprem literalmente no Novo Testamento. Portanto, a Bíblia
É um livro digno de crédito, digno de confiabilidade. Ela é inerrante. É um livro em que você pode confiar. Prosseguindo, nós temos ainda, além do cru e frágil, nós temos o amante da Bíblia. Ele aceita a Bíblia como seu absoluto moral. Todo amante da Bíblia aceita a Bíblia como um absoluto moral, porque nós vivemos numa sociedade moderna e numa sociedade também chamada pluralista e relativista. O pluralismo consiste em que não tem ninguém errado, cada um está certo de acordo com o seu ponto de vista. E o relativismo moral, ele vai questionar a moralidade, mas em especial a moralidade cristã. Então, quando você vai expor a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que para nós é um absoluto moral, o que é que eles vão dizer para você? Não existe absoluto moral. Não existe absoluto moral. Bom, você tem que devolver a gentileza aplicando neles aquilo que nós chamamos de maiêutica socrática. A maiêutica socrática consistia na crítica interrogativa, no método da pergunta. Você responde um questionamento com outro questionamento. Não existe, então, absoluto moral? Ele vai responder, não. Você vai fazer a seguinte pergunta: mas você acredita nisso que você está dizendo, que não existe absoluto moral? Se ele disser que acredita, ele acabou de criar um absoluto moral, mas ele diz que não existe. Se ele disser que não acredita, fala, poxa, mas se você não acredita nisso que você está dizendo, por que eu devo acreditar? Portanto, ele ficará numa saia justa. Mas, para todos os efeitos, a Bíblia, como palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, inerrante e infalível, é o nosso absoluto moral, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé, conduta e fonte de autoridade. Para todos os efeitos, como palavra final, nós ficamos com a palavra de Deus, como disse Pedro, diante das autoridades, que diziam para eles, mas nós não os advertimos a que não pregassem mais neste nome? Pedro então toma a palavra e diz, vejam entre vocês mesmos, se é mais apropriado obedecer a Deus, obedecer aos homens do que a Deus. Para nós é legítimo obedecer a Deus em detrimento da desobediência dos homens, porque são duas éticas que entram em conflito, a ética espiritual e a ética secular. Ainda que as autoridades foram constituídas por Deus, elas devem ser respeitadas até o ponto em que uma ordem dada por eles não fira os princípios do nosso absoluto moral. A partir do momento em que a palavra da autoridade bate de frente com a verdade e nos leva a ficar contra o próprio Deus, como cristãos não temos nenhuma obrigação de obedecer, mas de obedecer acima de tudo o que diz a palavra de Deus. Portanto, é o nosso absoluto moral. Prosseguindo, vamos falar sobre o segundo ponto. A Bíblia ela é odiada como livro. A Bíblia, amada por nós, não obstante, odiada pelo mundo, ou pelos inimigos, pelos céticos. Uma das primeiras acusações que fazem a Bíblia, eu não creio na Bíblia. E por quê? Porque ela foi escrita por homens, comedores de arroz e de feijão como eu. Por que eu devo crer nesta Bíblia? O homem, ele é passível de erros, o homem está cheio de erros, e ela foi escrita por homens. Ora, será que ele queria que Deus descesse aqui e escrevesse? Sim, ela foi escrita por homens, não negamos, mas homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, de modo tal que, apesar desses homens falhos, comedores de arroz e feijão, como eles dizem, terem escrito a Bíblia, o que eles escreveram
é a palavra de Deus, porque foi o Espírito Santo que os inspirou a escrever esta palavra. E podemos comprovar isso lendo segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, mostrando que apesar de ter sido escrita por homens, os homens não falaram de si mesmos. Juntos, sendo 21. Mas os homens santos de Deus falaram. Pronto. Foram homens que escreveram? Sim, mas falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, de modo tal que a Bíblia é a palavra de Deus e deve ser amada por nós e vivida por cada um de nós. Segunda acusação dos céticos, dos inimigos da Bíblia, daqueles que odeiam a Bíblia. Por que eu devo crer na Bíblia se ela já tem cerca de 3.500 anos e não existem mais os textos originais? Não existem mais textos originais. Quem vai me garantir que a Igreja Católica, como dissemos antes, não adulterou a Bíblia? Gente, eu não tenho procuração da Igreja Católica e nem sou advogado, mas uma coisa eu tenho certeza: eles não fizeram isso, porque, como eu disse, seria necessário eles serem, no mínimo, onipresentes ou oniscientes. O manuscrito de maior credibilidade que nós temos está lá no cofre da Igreja Católica. É chamado de Codex Vaticanus. E ela, até então, prendia debaixo de sete chaves e arrogava para si o poder de interpretação e tudo mais, dizendo: nós temos uma cópia mais antiga, nós temos uma cópia dos originais da Bíblia, chamado Codex Vaticanus. Mas, para a glória de Deus, alguns pesquisadores acabaram encontrando um manuscrito de igual autoridade ao Codex Vaticanus, conhecido como Codex Sinaiticus. Posteriormente, Codex Alexandrinus. E, como eu disse, em princípio, só para o Novo Testamento, não temos apenas esses 3 códex de maior credibilidade, mas temos mais de 5.840 manuscritos só para o Novo Testamento. Isso eu estou falando de manuscritos gregos, fora em outros idiomas. E não foram encontrados em apenas um lugar, e até hoje estão sendo encontrados manuscritos. Em 1947, por exemplo, foi encontrado os manuscritos nas cavernas de Qumran. Foram encontrados ali alguns manuscritos na caverna de Qumran, o rolo do profeta Isaías. E muitos outros têm sido encontrados, comprovando que aquilo que a Bíblia diz é a verdade. E vale aqui uma nota explicativa, aproveitando esse clima aí que está no Oriente, essa guerra entre Israel e diretamente ao Irã, que é a cabeça da serpente, e que tem os seus proxies ali no Oriente Médio, e alguns deles são Hamas. Grupos que eu vou citar aqui são grupos terroristas: o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica, quem mais? Os Houthis, todos eles a serviço do Irã, que é um antigo império persa, onde começa o antissemitismo através de Hamã. O discurso deles é que eles estão reivindicando uma terra que é deles, preste atenção, e que Israel, muitos universitários, sem terem a mínima noção da história bíblica e da verdade, história secular, proclamam, ecoando um clamor desses grupos terroristas, o seguinte: nós queremos a Palestina livre do rio ao mar. Traduzindo, estamos reivindicando esse território, porque esse território pertence aos palestinos. E queremos do rio ao mar. O que significa do rio ao mar? Do rio é o Rio Jordão e o mar é o mar Mediterrâneo. Se esse território deve ser livre do rio ao mar,
para que isso possa acontecer, temos que obliterar a raça dos judeus. Então é um antissemitismo descarado. A ONU, e aqui nós temos também no nosso governo pessoas que são antissemitas. Inclusive no Brasil temos vários terroristas e pessoas que vieram de lá para cá. Ia ocorrer até um atentado aqui no Brasil, acabou acontecendo na Argentina. Mas fato é que eles estão reivindicando uma terra que eles dizem ser deles. Só que nós temos um livro, e vale dizer para vocês, que a Bíblia é o único, ou melhor, a nação de Israel é a única nação no mundo, eu repito, Israel é a única nação no mundo que tem uma escritura de posse da terra. E essa escritura não está no Museu de Louvre, não está em nenhum museu, está na sua mão, é a Bíblia Sagrada. Aqui está escrito que Deus deu esta terra para os hebreus. Portanto, está aqui um manuscrito antigo, 3.500 anos, mesmo os outros manuscritos descobertos vão atestar que a terra de Israel, aquela terra foi dada ao povo de Israel. Então nós temos uma confiabilidade na palavra de Deus. Dizer que a Bíblia foi escrita por homens, que não tem mais manuscritos, isso não é verdade. Nós temos vários manuscritos, e entre eles eu quero aqui destacar algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, a lei de Moisés é o primeiro grupo do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento em hebraico é chamado de Tanakh. E Tanakh é um acróstico formado por 3 letras hebraicas. T de Torá, Nun de Neviim e Kaf de Ketuvim. Então você tem Torá, Neviim e Ketuvim. A primeira divisão do Tanakh é a Torá, que são 5 livros de Moisés: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidebar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então perceba que a lei de Moisés foi escrita 1400 a.C. E é fato que com o tempo esse manuscrito ele se desfez. Mas ocorre que nós temos cópias. Percebam que desta lei de Moisés, na época, por exemplo, de Esdras e Neemias, eu quero chamar a atenção de vocês para esse texto do capítulo 8 de Neemias. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Nós estamos falando de cerca de mais de 500 antes de Cristo. Só que Moisés escreveu 1400 antes de Cristo, uma diferença de cerca de 900 anos. Olha o que está escrito ali. Juntos. E chegando vamos convir aqui, pastores. Se nós estamos numa distância de cerca de 900 anos, como é que eles poderiam estar ainda com esse livro de Moisés? É fato que aquilo ali era uma cópia. Só que como se isso não bastasse, nós temos ainda o livro perdido no templo. O livro perdido no templo que está lá em 2 Reis, capítulo 22, não é necessário ler. Mas no capítulo 22, o livro que foi perdido no templo, na época de Manassés e na época de seu filho Amon, e que foi encontrado por Ilquias, o sumo sacerdote. Como é que nós temos agora uma outra cópia? Será que é o mesmo livro? Continuando, nos dias de Josafá, no capítulo 17, houve também um grande avivamento em Israel, promovido por Josafá, pelo ensino e pela leitura da palavra de Deus. Nos dias de Jesus, nós temos Lucas 4, 16 a 20, onde na sinagoga entregam para ele o rolo do profeta Isaías. Mas é interessante que também nas cavernas de Qumrã
Havia também o rolo do profeta Isaías escondido, que só foi descoberto em 1947. E esse rolo do profeta Isaías da caverna de Qumran era de posse de uma seita do judaísmo conhecida como os... Me fugiu agora. Nós temos os saduceus, os fariseus, os essênios. Os essênios, que eram uma seita muito conservadora, quase que radical, e eles procuraram se separar da sociedade. Quando houve a destruição em Jerusalém, eles fugiram para aquelas regiões do Mar Morto e esconderam em potes as porções do rolo do profeta Isaías. Mas como poderia estar escondida, visto que na sinagoga em Jerusalém também tinha outra cópia? Havia também ali o rolo do profeta Isaías que foi dado para Jesus. Mas como se isso não bastasse, Filipe estava num grande avivamento em Samaria, quando de repente o Espírito Santo disse para ele: Filipe, sai deste avivamento e vai para a estrada de Gaza, que está deserta. E obedecendo a orientação do Espírito Santo, Filipe vai para Gaza. E chegando a Gaza, o que é que ele observa? Que estava voltando para a África o eunuco da rainha de Candace. Provavelmente ele era queimadinho de praia, igual eu assim, viu, pastor? Era aquela lá da região da África, o eunuco. E ele estava lendo. E o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te desse carro. E quando ele observou o que o eunuco estava lendo, o que é que ele estava lendo? O rolo do profeta Isaías, o capítulo, que para nós hoje tem capítulo 53. Mas como? Tinha um em cada sinagoga, mas Moisés só fez um. E tinha um em cada sinagoga, tinha no templo, tinha nas cavernas de Qumran, tinha também um com o eunuco. E para possuir um livro desse, você tinha que ter na época muito dinheiro, porque era um trabalho afanoso dos escribas. E como pode ser isso? Jesus nunca reprovou nenhum desses manuscritos. O manuscrito que ele leu na sinagoga não era o mesmo que Isaías leu. Mas ele não reprovou porque sabia que era uma cópia autêntica daquilo que Isaías havia escrito. Portanto, o texto que Moisés escreveu, o texto que os profetas e os homens de Deus do Antigo Testamento escreveram e tanto do Novo, sendo cópia ou não, nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus. Existe um grande linguista conhecido como Daniel Wallace, e ele deu um estudo num canal de uma escola chamada Spurgeon. E ele é do seminário de Dallas, e ele diz: Deus nos deu um texto. Deus nos deu um texto. Ele não só entende muito de grego, como de crítica textual. É hoje a pessoa que mais conhece a respeito de manuscritologia e da língua grega. E através do estudo e pesquisa, ele chegou a esta conclusão: Deus nos deu um texto. Portanto, sendo cópias, a Bíblia é a reprodução fiel daquilo que Deus disse. Agora, existem várias traduções. Nós estamos falando aqui do texto escrito no hebraico, aramaico e grego. Traduções existem várias. Tem até uma tradução inclusiva. Vocês não sabiam? Fiquem sabendo. Tem uma tradução inclusiva. Então, tem tradução para todos os gostos, né? Cada um puxando a sardinha para o seu lado. Portanto, ainda existe, fora esta acusação, a Bíblia está cheia. Eles dizem ainda, olha, a Bíblia está cheia de contradições. Bom, o livro perdido no templo, já citamos, nos dias de Josafá, nos dias de Jesus, a cópia. Existe também a cópia, da qual foi feita a Septuaginta, o rolo do Mar Morto. Os bereanos, no capítulo 17 de Atos, versículo 10 e 11, também fizeram uso da palavra de Deus. Uma outra acusação: a Bíblia está cheia de contradições. Por exemplo, Mateus capítulo 12, versículo 40. Vamos ler? Mateus 12, 40.
O que está escrito? Pois como... Quantos dias Jonas ficou no ventre da baleia? Tem o pessoal que fala, como é baleia? Ela não tinha capacidade suficiente para engolir. Deixa eu dizer uma coisa que um pastor disse. Se na Bíblia tivesse escrito que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ainda acreditaria. Porque para Deus nada é impossível. Seja o grande peixe, seja a baleia, fato é que Jonas esteve quantos dias? E Jesus disse que ficaria quantos dias no seio da terra? E 3 noites. Rapidinho aí, quem gosta de matemática, 3 dias e 3 noites, quantas horas são? Quantas? 72 horas. Aqui eles vão pegar a aparente contradição. Como Jesus poderia ter ficado 3 dias e 3 noites na sepultura, visto que ele foi crucificado e morto em que dia? Sexta-feira. Que horas que ele morreu? Leve-se em consideração que a maneira, o modo, o cômputo judaico é diferente do nosso. Para nós o dia começa que horas? Às 0 horas ou 24 horas. E para o judeu? Às 18, com o pôr do sol. Para o judeu existem 2 dias, o dia civil e o dia natural. O dia civil começa com o pôr do sol de um dia e termina com o pôr do sol do outro dia. E esse dia está dividido em 2 etapas. A primeira etapa é o dia chamado dia natural. O dia natural, ele começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. E a parte escura do dia é conhecida como as vigílias, que vai das 6 horas da tarde até às 6 horas da manhã do outro dia. E elas são divididas em 4. Primeira vigília, das 18 às 21. Segunda vigília, das 21 às 24. Terceira vigília, das 24 às 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã até às 6 da manhã. Posto isso, o dia, a parte clara do dia, está dividida em 12 frações de horas. Primeira, segunda, terceira, até a 12ª hora. E é por esta razão que Pedro, quando no seu discurso no dia de Pentecostes, ele diz, varões judeus, e vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, porque estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Terceira hora do dia corresponde no nosso calendário a que horas? Às 9 da manhã. Então perceba, Jesus, ele morreu à 9ª hora. E a 9ª hora corresponde no nosso calendário às 3 horas da tarde. Só que na 12ª hora, depois da 12ª, já era o sábado. E como nós dissemos ontem, os judeus pediram que aplicasse nos condenados o crurifrágio para que os corpos não ficassem pendurados para o sábado. Depois das 18 horas, para o judeu, já é o sábado. Então, se Jesus morreu na 9ª hora, que era 3 horas da tarde, quando fosse às 6 horas da tarde, acabou a sexta-feira, já entrava no dia de sábado. Agora, Jesus morreu à 9ª hora. Só que foram reivindicar o corpo de Jesus. Quem foi reivindicar? José de Arimateia. Havia todo um trâmite burocrático para que pudesse ser liberado o corpo. Inclusive Pilatos ficou assim espasmódico pelo fato de Jesus ter morrido com apenas 6 horas, uma vez que era praxe morrer em 9 dias, de 3 a 9 dias. Como que ele pôde morrer com apenas 6 horas? Mas ele liberou mesmo assim. Então foram lá, furaram o flanco de Jesus, saiu água misturada com sangue. Depois disso veio José de Arimateia, ou melhor, José de Arimateia não, Nicodemos, com muitos produtos para preparar o corpo de Jesus para ser sepultado. Só que tudo isso foi feito em quantas horas? 3 horas.
Gente, olha, estima-se que, faltando aí 10 minutos para terminar a sexta-feira, Jesus foi sepultado. Então, quanto tempo ele ficou da sexta-feira? Digamos que 10 minutos, sepultado. O sábado ele ficou 24 horas. Só que quando as mulheres da Galileia foram para ungir o corpo de Jesus, no domingo pela manhã, Jesus já havia ressuscitado. Veja que a construção da problemática dos céticos e daqueles que odeiam a palavra é muito consistente. Jesus disse que ficaria quantos dias e quantas noites? 3 dias e quantas horas? 72. Vamos fazer a conta agora? Sexta-feira, 10 minutos. Sábado, 24 horas. Domingo, vamos arredondar, ficou 12 horas. Arredondando os números, quantas horas ele ficou na sepultura? Quantas? 36. Pronto. Ele falhou, ele se equivocou. Ele disse que ficaria 72, mas ficou apenas 36. E agora? Sai dessa. Com isso ele quer dizer, está vendo? A Bíblia está em contradição. A Bíblia contém erros. Jesus não deve ser crido, porque ele errou na sua profecia. E essa profecia está na Bíblia. Logo, nós temos uma Bíblia que tem profecias pouco verossímeis, estas profecias. Agora, precisamos resolver esse problemaço que eles jogam para nós. Então, vamos lá. Como é que nós podemos resolver isso? A Bíblia, ela não deve ser entendida apenas do ponto de vista linguístico, porque a interpretação bíblica é feita a partir da perspectiva gramatical, histórica e teológica. Do ponto de vista linguístico, se fôssemos resolver esse problema, ele é insolúvel. Deveríamos, portanto, admitir que estamos diante de uma gritante contradição bíblica. Mas levando em consideração que existem elementos e fatores históricos que devem ser levados em consideração, unidos com o fator gramatical, portanto, nós chegaremos a uma conclusão. E que conclusão é essa? Primeiro, do ponto de vista cultural, parte de um idioma para um judeu era como se fosse um idioma. O que é idioma? Yom é a palavra hebraica para dia. Traduzindo, parte de um dia é como se fosse o dia todo. E isso não é só para os judeus, é para nós também. Por exemplo, se você for numa loja que funciona 24 horas, eu estive numa cidade em que o shopping funciona 24 horas, supermercados. Às 23h59, você comprar um produto a crédito, 23 horas e 50 minutos do dia 8 de dezembro. Que dia que você vai vencer o seu carnê? Primeira parcela. Dia 8 de janeiro, ou mais precisamente no dia 7 de janeiro, visto que dezembro tem 31. Então vamos considerar 7 de janeiro, ok? Mas alguém antes de você chegou lá às 0 horas e 1 minuto deste mesmo dia e fez a compra. Às 0 horas e 1 minuto. Você comprou às 23h59. Portanto, 23 horas e 58 minutos depois dele. Ele que comprou 23 horas e 58 minutos antes de você, no dia 8 de dezembro, que dia que ele deve pagar? 7 de janeiro. Vocês estão entendendo? Então 1 minuto é considerado como um dia todo. Se ele pagar até as 23 horas e 59 minutos do dia 7 de janeiro, a prestação dele está em dia. Mas se o outro também pagar nesse mesmo horário, está em dia. Então percebam que esse lapso temporal não é levado em consideração, visto que parte de um dia também para nós é como se fosse um dia inteiro. Então, ficando Jesus 10 minutos na sexta-feira, ficou sexta-feira. Ficando 24 horas do sábado, sem questionamento. Ficando 12 horas do domingo, ficou o domingo todo.
Portanto, Jesus está usando uma linguagem de acordo com a cultura deles mesmos. E aqui o problema é solucionado. Ok? Então não temos mais contradições aqui. Uma outra que o pessoal procura é quanto a Jó 2,9. Vamos lá? Jó capítulo 2, versículo 9. Gente, existe cerca de 2.000 aparentes contradições que os céticos lançam contra a Bíblia para dizer que ela é um livro que não deve ser crido. Jó capítulo 2, versículo de número 9. Vamos ler todos? 1, 2, 3. Então... O que ela disse? Amaldiçoa. Bom, nós estamos lendo no texto em português. Mas você sabe como é que está escrito no texto hebraico? E vale salientar que o Antigo Testamento veio de que texto? Do hebraico. Só que no texto hebraico está escrito o seguinte: Vatomer lo ishto odecha mahaziki betum terra barech Elohim vamut. É isso que vocês entenderam. Inclusive vocês acabaram de ler. O que eu disse é justamente o que vocês leram. Vatomer lo ishto odecha mahaziki betum terra barech Elohim vamut. E disse Jó, ou melhor, a mulher, disse a Jó a sua mulher: você ainda vai continuar mantendo a sua integridade? Abençoa, louva a Deus e morre. No texto hebraico está escrito isso. Abençoa, louva a Deus e morre. Ora, se está escrito no texto hebraico, abençoa e louva, por que que os nossos tradutores, de uma forma geral, traduzem como amaldiçoa? Está vendo só? Outra contradição. No texto hebraico está escrito Barer Elohim Vamut. Barer vem do hebraico barar. Barar é louvar, abençoar, bem dizer. Só que no lugar de barar eles traduziram amaldiçoar. Como é que nós solucionamos isso? Existe um adágio italiano que diz traduttore traditore, ou seja, todo tradutor é um traidor. Então, significa que nós fomos traídos? Nos traíram com essa tradução? Vamos ver? Existe um fenômeno da língua hebraica chamado Tikkun Soferim. Repitam, Tikkun Soferim. A palavra Tikkun significa correção. Soferim é a forma plural do vocábulo sofer. Sofer é a palavra hebraica para escriba. Soferim, esse im, sufixo é plural. Logo, escribas, ou seja, correção dos escribas. E como que isso acontecia? Nós temos o terceiro mandamento do decálogo. Quem se lembra? Qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso para o judeu é tão sério que eles nunca se dirigem a Deus pelo tetragrama Yod-Re Vav-Re, Yahvé. Eles sempre chamam Deus de Hashem. Hashem significa o nome. Ou Haolam. Haolam significa o eterno. Ou Adonai, que é Senhor. Mas nunca pelo nome, porque eles têm medo da profanação, da banalização do nome. E hoje aqui no nosso país, por qualquer coisa as pessoas juram por Deus. Está mentindo, juro por Deus que eu disse a verdade, juro por Deus que eu não estava. Estava tomando o santo nome de Deus em vão, invocando o nome de Deus para cobertar pecado, mentiras, engano, falcatrua, trapaças. Judeu não. Então eles pronunciam qualquer outro nome, mas não o nome, o tetragrama, para não incorrerem numa blasfêmia. Por quê? Nunca que uma palavra, que uma maldição
ou qualquer outra coisa que ofendesse o nome de Deus, estivesse ligado a Deus, eles escreveriam, porque eles entendiam que se escrevesse uma palavra de maldição ligada ao nome de Deus, eles estariam escrevendo uma blasfêmia. E por esta razão, o que eles faziam? Quando havia esta palavra, por exemplo, maldição ligada ao nome de Deus, eles trocavam, porque a palavra hebraica seria kalel, da raiz em kal, do hebraico, que é kalal. Kalal significa amaldiçoar, profanar, conspurcar. Era para ter sido esta palavra como nós fazemos em português, mas pela reverência, eles aplicaram o tikkun soferim, a correção dos escribas. No lugar de kalel, escreveram barer. No lugar de bará, escreveram kalal. Ou seja, no lugar de maldição, escreveram bênção, louvor. Mas ali naquele louvor, na verdade é maldição. Só que não escreveram por conta do respeito, do temor, por causa do terceiro mandamento. Então, não há contradição quando apelamos para a questão cultural e linguística do texto. Acabou a contradição. Ainda outra questão. Nós temos, por exemplo, Mateus 27:5. Bora ver? Tenho várias aqui, mas eu só tenho 5 minutos para falar. Mateus 27:5. O que está escrito? E ele... De quem estamos falando? Judas o quê? Porque tem vários Judas na Bíblia, Iscariotes. Atos dos Apóstolos, Lucas diz que as suas entranhas se derramaram, porque ele realmente foi se enforcar. E nós entendemos que indo se enforcar, alguma coisa ocorreu para que ele acabasse se precipitando e se arrebentasse. Quantos apóstolos Jesus tinha? Quantos? Se Judas se suicidou, ficaram quantos? Quantos? Então vamos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 5, que parece-me que os que odeiam a Bíblia encontraram uma contradição. Juntos, 1, 2, 3. E foi... Do que Paulo está falando aí? Acerca de quem? De Cristo, porque esse capítulo 15, ele é conhecido como discurso apologético em favor da ressurreição. Paulo, como um bom advogado do cristianismo, como um bom apologista, ele está defendendo uma tese. E uma tese, ela é repleta de premissas. Ele não traz o testemunho de mulheres, porque naquela época o testemunho de uma mulher não tinha valor. E por essa razão, ele ignora o testemunho de Maria Madalena, da sua mãe chamada Maria, e da tia de Jesus. Vocês se lembram o nome da tia de Jesus? Ele tinha uma tia, não tinha? E um tio também. A tia chamava-se também Maria. Interessante que entre aquelas mulheres tinha 3 Maria. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e Maria, a tia de Jesus, que era mulher de Clopas. Ele ignora o testemunho de outras mulheres e apresenta que ele foi visto por Cefas e depois foi visto pelos... Mas quando Jesus ressuscitou, Judas estava vivo ou morto? Vivo ou morto? Então como é que ele pode ter visto Jesus ressuscitado? Aí está a aparente contradição, porque Paulo, com todas as letras, está afirmando que ele não só foi visto por Cefas, mas foi visto pelos... Só que não tinha os 12 quando Jesus ressuscitou daquele colégio apostólico, porque Judas havia se suicidado. Havia apenas quantos? 11. E de onde Paulo tirou esse outro apóstolo para colocar aí, para afirmar que são 12? Acontece que nós vamos agora solucionar biblicamente, porque a Bíblia responde. A Bíblia é a sua própria intérprete. Depois da morte de Judas, percebam que os discípulos, juntamente com as mulheres, eram cerca de quase 120, apesar de ter sido visto por mais de 500, apenas no cenáculo tinha quase 120 ou 120.
E Pedro toma a palavra e ele então ora ao Senhor e lança sorte para que o Senhor os orientasse a colocar alguém no lugar de Judas Iscariotes. E havia 2 pessoas e a sorte foi lançada sobre quem? Matias. Vocês podem perceber uma coisa: depois que Tiago foi morto à espada, não teve substituto para ele. Ninguém foi substituído, a não ser Judas Iscariotes, porque se suicidou. O único que foi substituído foi Judas Iscariotes, foi substituído por Matias. E um dos pré-requisitos para ser apóstolo, e é por isso que há o questionamento sobre essa febre de apóstolos, porque um dos pré-requisitos qual era? Ser testemunha da ressurreição de Jesus. Tinha que ter visto Jesus. Então, quando Paulo escreve para Corinto, ele escreve mais de 20 anos depois. E quando ele escreveu, Judas verdadeiramente não estava. Mas quem o substituiu fazia parte do colégio apostólico, e o nome dele é Matias. Portanto, quando ele diz que foi visto pelos 12, ele não está equivocado, porque ele está fazendo alusão a Matias e não a Judas Iscariotes. Pronto, acabou a contradição. Então perceba que a Bíblia explica a própria Bíblia. E com isso, rigorosamente, eu estou terminando. 11h30, é isso mesmo? E agora tem mais 15 para perguntas e respostas. Isso, irmãos, se quiserem perguntar, só levantar a mão e eu levo o microfone. Já consegui, olha, com toda a minha prolixidade. Amém, irmãos? Saímos alimentados? Amém? Então, irmão, muito obrigado. Estamos muito gratos. Acho que não vai ser a última vez que você vir. E está muito agradecido pela sua presença, pela presença da irmã Débora. Amém? Então, vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir para o pastor Osvalnir vir aqui orar para terminar. Adolescente, estava no celular, mas tudo bem, não tem problema. Esse é o nosso pastor. Também o pastor Osvalnir. Muito prazer. Acabou de comprar meu kit. Querido Pai, toda honra e toda glória sempre é dada ao Senhor. Sempre agradecemos pelo Teu plano de salvação através de Jesus, na certeza de que o Senhor quer que todos estejamos contigo, Senhor, no céu, com a vida, através da vida eterna, ao lado de Jesus. Senhor Deus e Pai, Te agradecemos por este momento, Te agradeço por todos os irmãos, irmãs, amigos, convidados, todos que puderam também estar ouvindo através das mídias sociais. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos por estas vidas, Senhor Deus e Pai, que com certeza aprenderam e foram alimentados através da Tua palavra, pela vida do pastor Elias, tem se dedicado, Senhor, a discernir, a iluminar, a interpretar, a colocar algumas dúvidas, Senhor Deus e Pai, esclarecidas para todos aqueles que têm sede da palavra de Deus e quer ter mais um entendimento. Louvamos a sua vida, que ele continue este servo fiel e iluminado, Senhor Deus e Pai, pelo Teu Espírito Santo para o entendimento da palavra do Senhor, e que o seu ministério continue sempre abundante. Agradecemos, Senhor Deus e Pai, ao Senhor por esta manhã, louvamos o Teu nome e que sempre possamos estar agradecidos pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém.